começa agora mais uma edição do Tá no Campo, um podcast produzido pelo Sistema FAEB Senar, para você, produtor rural, para você, trabalhador do campo, para você, estudante ou profissional de áreas agronômicas e para a sociedade urbana que tem interesse em temas relacionados a este setor responsável por nos vestir e por levar alimento à nossa mesa. E hoje vamos falar de números, porque, afinal de contas, o agro é um dos pilares da economia baiana e brasileira. Para isso, eu estou aqui com João Paulo Caetano, ele que é coordenador da SEI, Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais do Estado da Bahia, e com a nossa assessora econômica, Bárbara Cordeiro. Vamos começar com o João Paulo. João Paulo, muito obrigada por aceitar nosso convite, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando essas informações relativas à participação de todas as atividades econômicas no PIB da Bahia e, em particular, o agronegócio, né? A economia agrícola. Então, quais são as novidades que você traz? Hoje, a SEI, em primeiríssima mão, está divulgando o resultado do PIB relacionado ainda a 2023. E conta aí, o que tem de diferente do ano anterior? Então, hoje nós divulgamos o resultado do PIB 2023, na verdade é o quarto trimestre de 2023 e a consolidação, essa consolidação ainda vai ser revisada ao final de 2024, 2025. E os números principais que nós trazemos hoje é que a economia baiana ela registrou um crescimento de 1,2% em 2023, né? Então, se a gente comparar com a economia brasileira que cresceu 2,9%, nós ficamos abaixo e algumas atividades contribuíram para que nós crescêssemos menos que o Brasil. Particularmente a indústria, né, que teve um desempenho, sobretudo nos primeiros 3 trimestres, um desempenho aquém do esperado, e alguns setores do serviço. Já a agricultura foi o setor que mais contribuiu individualmente para que o PIB chegasse a 1,2%. Então, a gente diz assim, que a agricultura está sendo a salvação da lavoura ainda na Bahia, né? Olha só, ponto para o agro, né? Mas a que você atribui esse resultado, né? Ainda um pouco abaixo, se relacionado ao cenário nacional, mais favorável aqui no estado. O que foi que aconteceu para que esses números fossem consolidados assim? A gente tem na agricultura baiana 2 ou 3 atividades que são preponderantes. A primeira é a soja, né? Como nós sabemos, é a principal cultura da nossa economia. E nós registramos no ano um crescimento aproximado de 4%, 4,5%. Então, sem dúvidas, a soja, a produção de soja ainda foi o principal carro-chefe da produção agrícola na Bahia. Em segundo lugar, teve a produção de algodão, que cresceu quase 30%, né? Então foi um crescimento bem significativo. E o algodão cresceu em produção, em área e também em preço. Né? Em preço. Isso alavancou, isso puxou esse resultado? Isso, com certeza. Quando você tem uma perspectiva de preços melhores, os produtores tendem a intensificar a área de produção, né? No caso da soja, como eu falei, ela teve o crescimento na produção, mas aí teve as questões relacionadas à queda do preço, né? E um segmento que é complementar, que foi a pecuária, né, que também puxou bastante o setor. Nesse caso, apesar de crescer, mas aí tivemos o problema dos preços agrícolas da pecuária, que registrou uma pequena queda no período. Os preços caíram, mas mesmo assim o desempenho da agropecuária foi bom. Foi bom. No geral foi bom porque a gente teve assim, um equilíbrio, né? De um lado se tem o preço caindo, mas de outro se teve o crescimento da produção, então isso balanceou. Nós registramos o menor preço da arroba do boi, né? E mesmo assim tivemos um bom desempenho. Quer dizer que se os preços estivessem melhor, né, esse PIB do setor agropecuário estaria ainda em mais destaque. Certamente. Hoje a agropecuária baiana ela representa aproximadamente 10 a 11% do PIB da Bahia. É quase que o segmento da indústria de transformação. É bem parecido. Então, assim, qualquer movimentação aí ela vai elevar mais ou diminuir. Nesse caso aí, como houve equilíbrio entre preços e produção, então nós acreditamos que a agropecuária baiana continue a representar 10% do PIB. E quando eu estou falando agropecuária, eu não estou falando aí de agronegócio, porque o agronegócio é bem maior do que a agropecuária. Nós estamos falando só da produção da fazenda, o que a gente fala tradicionalmente, que é a produção especificamente lá no entorno da fazenda. Então vamos explicar aqui para quem nos assiste. Quando a gente fala em agropecuária, a gente está falando da porteira para dentro. E agronegócio, da porteira para fora, porque estima-se que para cada emprego gerado dentro da fazenda, pelo menos outros 3 são gerados fora. Seja em lojas de insumos, no comércio, né, na indústria, na logística, no transporte, né, Bárbara? Então, esse PIB é calculado apenas dentro das fazendas, da porteira para dentro. Perfeito. Então, se a gente ampliar esse universo aí, os números são bem maiores. Isso. O que a gente está divulgando hoje é só a porteira para dentro. Esses 10% é só para dentro.
E quando a gente está falando de agronegócio, estou falando também o alimento que a gente come, ele não existiria, a indústria alimentícia não existiria se não fosse a produção agrícola. Claro. Basicamente, Costumam dizer aqui no setor, se o homem do campo não planta, a cidade não janta. Né? Parece óbvio, mas a gente tem que estar massificando isso daí para que a população entenda que o leite não nasce ali na prateleira do supermercado, né? O feijão também já não vem embalado, precisa colher, precisa plantar, precisa colher até chegar às nossas mesas. É justamente isso. E para que ele chegue aqui também precisa de transporte, seja de terrestre, ferroviário, aéreo, qualquer que seja o transporte. Então existe toda uma cadeia. E quando a gente está analisando essa cadeia, aí nós estamos falando do agronegócio. O agronegócio hoje, a gente não tem ainda o resultado final para 2023, mas deve ficar aí aproximadamente 21%, 22% do PIB, ou seja... Quase um terço. Isso, chega bem perto de um terço, né? Então, em alguns momentos, em 2021, chegou a um terço, quando os preços estavam mais elevados, mas aí por conta da queda dos preços dos produtos agrícolas, o que eu digo não é ruim, porque para nós beneficia o consumidor, né? Tem uma queda, é ruim para o produtor, mas para o consumidor final é bom. Mas aí a gente tem aproximadamente aí quase um terço, quase um quarto do PIB Mas da é Bahia. bom até quando? Porque tem aquela lei da oferta e procura, né? Então, se o preço cai, você vai ter uma oferta maior, é isso? E é por isso que beneficia o consumidor final? Isso, na verdade, sim, se eu tenho uma queda no preço, o consumidor vai comprar mais, mas por outro lado, o produtor ele tende a produzir menos, né? Então, deve haver esse equilíbrio, né? A gente fala assim... E produzindo menos, teoricamente, pelo menos na lógica, esse preço não tende a subir lá na ponta final, Aí ele vai... já que o custo de produção também aumenta? Ele vai forçar um aumento do preço na ponta final. Então, a economia ela é muito volátil, depende desse equilíbrio. De um lado, os consumidores estão querendo preço menor e do outro lado, o produtor quer um ganho maior. É preciso haver esse equilíbrio, né? E hoje eu acho que está tendo isso. Claro que alguns produtores estão perdendo por conta dos custos terem aumentado muito, mas assim, no caso do consumo final, ele está sendo beneficiado, no geral, por conta dessa redução dos preços. E aí a gente está falando, por isso que a gente está falando que o agronegócio está aí aproximadamente um quarto do PIB da Bahia, justamente porque... Que é um bom desempenho, né? Porque aí nós também analisamos outros setores como a indústria, o comércio, os serviços, né? A prestação de serviços, que depois o agro também reflete em cada uma dessas, porque as indústrias dependem das agroindústrias também. Os serviços incluem também os serviços gerados, né? Prestados pelo agro. O comércio tem o comércio de fertilizantes, de adubos, de defensivos. Perfeito. Eu costumo falar, quando a gente divulgou pela primeira vez o PIB do agronegócio, eu falava que tem espaço para crescer essa participação, porque hoje a indústria de base agrícola ela representa apenas 10% do agronegócio. Então a gente tem muito espaço para crescer. A gente tem uma produção agrícola grande, mas tem poucas indústrias ainda de fazer com que haja um encadeamento na produção, né? Então, se a gente conseguir trazer mais indústria para que haja uma transformação da produção agrícola, certamente esse PIB pode chegar a participações bem maiores. Mas ainda assim a gente está num nível bem elevado de participação do agronegócio na economia baiana. Certo. E quando você fala que ainda tem pouca indústria, se a gente conseguir ampliar aí, a que você atribui esse número pequeno, né? O que pode ser feito para essa ampliação? Onde é que a gente esbarra que a gente não consegue ampliar, já que a gente sabe que a vocação da Bahia é agrícola, é agropecuária? Eu acho que tem uma série de fatores. Você tem aí a questão da necessidade de uma maior conexão entre os segmentos do setor da agricultura, o próprio FAEB, o Senar, com o governo, para articular políticas que viabilizem indústrias, a implantação de indústrias, melhorar o escoamento, que seria a questão da infraestrutura. Então tem uma série de fatores que ainda limitam que a gente tem aqui na Bahia uma produção em grande escala no setor da produção da base agrícola, né, da indústria de transformação da base agrícola. Então, existe espaço, mas ainda tem esses limitadores que ainda impedem que haja esse crescimento. No caso, essa produção em grande escala aqui na Bahia, ela já existe, né? O que nós estamos falando aqui é o beneficiamento dessa produção, né? Transformando isso em produto final para o consumidor. Isso. Quando a gente está falando de produto final, a gente fala em valor agregado, né? Maior valor agregado. Quando a gente produz a soja, o valor dela está dado. O valor é a cotação internacional, mas se eu transformo a soja em farelo, em óleo, em outros derivados, isso aí já tem um valor maior, né? Então, se eu atrair mais produção, processo de transformação aqui, eu vou conseguir fazer com que a minha produção aumente e, consequentemente, a participação do agronegócio também aumente. Isso aí e a geração de emprego, né? De novos postos de trabalho. Sem dúvida, novos postos de trabalho. O próprio setor de serviços vão ter ali ao redor dessas indústrias outros segmentos assessorando essa produção, não? Então vai beneficiar toda a cadeia produtiva.
A arrecadação de impostos também, né? O próprio governo tende a se beneficiar disso, ele vai aumentar a sua arrecadação, então todos têm a ganhar, né? Mas aí é preciso haver uma articulação entre os setores envolvidos para que a gente consiga fazer esse processo de retransformação industrial da Bahia. Tá, então vamos passar aqui a palavra para a Bárbara, para a gente ouvir um pouco mais sobre esses números, né? Vamos destrinchar esses números trazendo para a gente, né? Qual a participação do sistema FAEB-Senar para esses resultados? Pronto. Falando de 2023, né, como o João já falou aí, os resultados, foi um ano muito difícil para o produtor rural baiano, por conta do clima e também pelos altos custos de produção. Alguns produtores trabalharam no limite aí da sua produção, né, sem ter a remuneração devida. No dia a dia do Senar, do sistema FAEB-Senar, a gente trabalha com as políticas públicas de apoio ao produtor rural, seja na questão de infraestrutura, de crédito rural, sempre apoiando o produtor e apoiando a nossa produção agropecuária. O Senar, especificamente, trabalha com a parte de assistência técnica, onde a gente está trabalhando diretamente com o produtor, na sua propriedade, dando apoio gerencial e técnico para o aumento da sua produção. E também a gente trabalha com a capacitação, porque sem educação, é o lema aqui do sistema FAEB-Senar, não tem como organizar a produção e melhorar os serviços no interior. Então, o Senar oferece cursos técnicos e curso de educação formal, né? Até com curso de agronegócio, de fruticultura. Então, você acha que essa capacitação ao homem do campo refletiu diretamente no resultado positivo desse PIB? Reflete. E o campo demanda muita mão de obra qualificada. Então, a gente está atendendo também uma demanda. Você avalia aí que um dos problemas, né, enfrentados pelo agronegócio seria a falta de mão de obra, e aí entra o sistema FAEB-Senar prestando, né, tentando solucionar, pelo menos minimizar essa demanda? Exatamente. O sistema FAEB-Senar vem acompanhando não só com capacitação, como assistência técnica, que o nosso estado é muito carente de assistência técnica. O Senar praticamente está trabalhando sozinho nisso. E um outro problema que é grave, que todos os anos a gente encontra, é a questão da infraestrutura, que o produtor produz bem dentro da propriedade, mas quando sai da propriedade ele encontra um gargalo enorme, que é a infraestrutura. Então os custos aumentam e aumenta o preço do produto na gôndola do supermercado. E vale lembrar que a assistência técnica e gerencial prestada pelo sistema FAEB-Senar, pelo Senar Bahia, é totalmente gratuita, né? Exatamente, é o único sistema que dá o curso sem custo para o produtor rural. E como nosso presidente costuma falar, né? Ele organiza a produção, organiza a propriedade, mas organiza também o produtor. Não é isso? Sem produtor organizado, não há produção organizada, né? Certo. Mas aí, dentro, ainda voltando aqui para o PIB, do setor agropecuário, quais foram, né, as cadeias produtivas, os segmentos que se destacaram que contribuíram diretamente para esse crescimento? Como o João disse, foi a pecuária, né? Soja, algodão, milho e a mandioca. Ou seja, evidencia aí, né, a diversidade de culturas da Bahia, né? Porque passa pelo grão, passa pela fibra do algodão, passa pela pecuária de leite de corte, né? Porque a gente precisa mostrar para o produtor rural como a Bahia é rica e como ela é diversa nesse modo de produzir. Exatamente. Essa diversificação produtiva no estado até ajuda a produção, né, estadual e o PIB, a segurar o PIB em momentos de crise. Como o estado é grande e a produção é diversificada, a gente teve seca pesada em algumas regiões, né? E outras não. Então, inclusive encheiras, né? Então, tem uma compensação em outras regiões que não tiveram tanto impacto quanto as que a gente já conhece, que sofrem mais com a seca. E é importante dizer que essas intempéries climáticas, ela interferem não só a agricultura, mas também a pecuária, né? Esse ano a gente teve um exemplo, né, trágico disso, do quanto a chuva, morte de animais. Falta de comida. Exatamente. Ok. Obrigada, Bárbara. Eu acho que aqui a gente encerra. Acho que ficou bem lúcido, né, para o nosso ouvinte. Agradeço a presença de vocês, a participação de vocês, trazendo aí informações relevantes para quem está nos assistindo. Eu também agradeço a oportunidade e espero em breve poder trazer mais novidades sobre o agronegócio e sobre a economia baiana. Exatamente. Esperamos você aqui no anúncio do PIB do agronegócio. Quando vai ser, João? Próxima semana. Na quinta-feira da próxima semana a gente divulga o agronegócio. Então, na próxima semana a gente bate um novo bate-papo, né? Faz novamente uma rodada para trazer esses números aí, que são ainda maiores, como você já explicou, e que com certeza
vai refletir positivamente em toda a economia baiana e brasileira. Isso aí. Obrigada a todos. Ficamos por aqui.